Olá pessoal, boa noite a todos. Nós estamos hoje no nosso última série aí do webinar com foco no mercado da África do Sul, né, dando um panorama sobre as oportunidades de negócio. Eu quero agradecer a presença de todos presentes aqui na sala, né? Fiquem à vontade aí de no final fazerem perguntas, né? E se houver também alguma contribuição, fiquem à vontade, né? Instituto Jovem Exportador, eu sou Ronan Pires, né, presidente do Instituto, e estamos organizando, está iminente aí uma missão à África do Sul, entre os dias 22 a 30 desse mês de setembro. Será a primeira comitiva composta aí ao todo, se eu não me engano, 13, 15 pessoas, né? Para alinhamento ali junto com o governo da África do Sul e outros parceiros não governamentais para a promoção do maior intercâmbio de negócios, de empreendedorismo, nessa conexão Brasil-África, né? Para nós do Instituto é uma honra, eu particularmente sou apaixonado pelo continente africano e sempre de alguma forma eu quis contribuir, né? E agora contribuir com o empreendedorismo é uma honra, né? Muitos esperam aí que a desigualdade social seja resolvida apenas com a equiparação de salários, mas eu costumo dizer que que o maior indicador, né, de combate à desigualdade social é o empreendedorismo. É a única forma da gente superar, né, esse cenário. E a África é um desafio, né? Porque a proposta do Jovem Exportador é fazer do Brasil o grande centro acadêmico de desenvolvimento de competências técnicas, de liderança dos países africanos. Receber esses jovens, essa juventude no Brasil, aprendendo conosco, né? A como fazer negócios, né? E nessa troca, né? Conhecer mais ainda os aspectos culturais de cada país, isso contribui muito para as relações bilaterais. Então, eu fico muito honrado aqui pela Universidade Católica, na pessoa do Jean Lima, por contribuir nesse webinar um pouco sobre esse panorama, né, de negócios, né, e de cenários de África do Sul e como ela se coloca dentro desse hub, né, sendo um hub estratégico, né, de negócios nesse país. E a ideia aqui é da gente poder construir esse caminho juntos, né? A proposta do Jovem Exportador é ser uma ponte para que seus negócios, né, e que você também contribua nessa jornada de desenvolvimento econômico no Brasil e na África do Sul. Jean, muito obrigado por sua presença. Eu passo agora a palavra para você e esse conteúdo vai estar disponível em nossas redes sociais, né? E a nossa rede de jovens exportadores nacional. Hoje a gente passa aí dos 3.000 contatos entre CPF e CNPJs conectados ao jovem exportador. E espero que esse conteúdo, né, alcance aí toda a rede e possa contribuir bastante aí nessa jornada de empreendedorismo. Eu costumo dizer que a África é um oceano azul de oportunidades, né? E essa é a nossa proposta, né? De mostrar uma África que não se fala muito, né? A África tem sido um continente que vem crescendo muito com investimentos internacionais. A China, da Europa, entre vários outros países que têm investido bastante. A África do Sul, um comentário feito aqui pela Embaixada da África do Sul, entre empresas brasileiras e empresas da Alemanha, em números, né? A África do Sul recebe ali 600 empresas investindo no país contra 19 no Brasil. Então isso mostra que ainda é muito tímido, né? O investimento das empresas brasileiras nesse mercado. Então, eu passo aqui a palavra ao Jean. Jean, novamente, muito obrigado por essa oportunidade, meu amigo, e estamos aqui atentos a esse conteúdo. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Renan, pelo convite. Acho que o Luiz vai falar agora, Luiz. Sim, só queria pedir também, mencionar que aqui está a Júlia, né, presidente da Conex, a empresa júnior da Universidade Católica de Brasília, que está aqui com a gente, nossos parceiros. Eu não sei se o presidente gostaria de falar alguma coisa, a própria Júlia. Bom, acho que agora meu microfone. Deixa eu até testar aqui. Não, tô muito feia para testar a câmera, gente. Desculpa. Bom, peraí. Bom, acho que essa é uma oportunidade incrível. Esses webinars que o Jax está fazendo, com certeza dá muito suporte. O meu professor que está aqui, o professor Jean, ele é um professor com doutorado em economia, então com certeza deve ajudar bastante. Enfim, acho que tem tudo para ser aproveitado e eu faço das palavras do Ronan as minhas. É isso, gente. Acho que esse webinar vai ser muito bom. Isso. Então, muito obrigado, Júlia. Feliz que você está aqui. Luiz, obrigado também pelo convite. Obrigado ao Renan também pela introdução. E agradeço pela oportunidade de poder participar hoje, nessa véspera de feriado, mas sobre um tema importante, interessante, pelo qual a gente pode captar algumas ideias, discutir algumas questões no contexto africano, né? E como algumas oportunidades podem se apresentar a empreendedores brasileiros no país. Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela, vocês me avisem se está tudo certo. Apareceu? Tá sim, Apareceu, aparecendo. professor. Perfeito. Então, muito boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença. Ao ser convidado para participar do webinar, foi proposto o tema da África do Sul, ou contexto sul-africano e o contexto internacional contemporâneo. E eu resolvi dividir esta apresentação em uma parte com alguns dados, especificamente da economia sul-africana e a pauta exportador-importador entre Brasil e África do Sul. E a segunda parte sobre algumas menções quanto à África do Sul em alguns relatórios de instituições como o FMI, Banco Mundial e outras instituições nos últimos anos. Então, são duas apresentações em uma, e eu espero que vocês possam captar alguns dados, informações importantes, tá? Ainda que para alguns possam soar triviais, eu gostaria de reforçar alguns deles como não triviais, em se tratando de um país e um parceiro importante no contexto brasileiro e cada vez mais no contexto global. Então vamos lá, África do Sul e o contexto internacional contemporâneo. Bom, faço aqui um breve panorama histórico. Acredito que as outras professoras que já apresentaram os webinários anteriores a este tenham feito alguma descrição e análise sobre o século XX, né, na África do Sul. No final do século XIX, foram descobertas grandes reservas de diamantes e ouro naquele país, né? E na África do Sul, então, começou um grande processo de exploração pelos britânicos, né, que se estendeu até pelo menos 1910, quando você tem a certa independência do país, mas independência plena em 1936. E desde a Segunda Guerra Mundial, há uma busca pela África do Sul por um desenvolvimento de uma base industrial, um objetivo muito difícil, e foi um objetivo que não foi plenamente atingido, né? Foi durante um período do regime do Apartheid, começou em 1948, e nesta mesma época, tanto a África do Sul como outros países estavam buscando essa via da industrialização, né? Frente às suas vantagens comparativas naturais, que se repousariam sobre o setor primário, sobre a quantidade de reservas naturais que os países dispunham. E no caso da África do Sul, nós temos um país com uma grande reserva mineral do mundo, né, uma das maiores do planeta, dentre elas diamante e ouro, como foi citado ali em cima. Desde os anos 70, vários problemas econômicos se mostraram à África do Sul e ao continente africano, infelizmente de forma geral, alguns ainda em guerra de independência,
e, em especial, a África do Sul, por conta da política do apartheid, da segregação racial, que foi um regime institucionalizado de separação de raças no país, em que você tinha os africanos, mais voltado aos caucasianos, né? Tínhamos os indianos, as pessoas de cor, que eram pessoas mestiças, e os negros. Então, o regime separava os africanos, aqueles de maior descendência europeia, holandesa ou britânica, das demais raças, né? Então, um preconceito que foi além do dia a dia das pessoas no sentido social, que o Brasil também apresenta hoje em dia, mas foi algo institucionalizado, havia regras para essa separação. E alguns, ou não só alguns, muitos foram contra esse tipo de regime e acabaram indo para a cadeia, dentre eles Nelson Mandela, que viria a ser, então, o primeiro presidente negro da África do Sul em 94, né, e passou muitos anos na prisão. Por conta dessa política de segregação racial institucionalizada, por conta do apartheid, houve uma retirada de investimentos internacionais da África do Sul. Então, a comunidade internacional fez questão de segregar a África do Sul por conta da segregação racial que foi implementada no regime. Então, naquele momento, a África do Sul se tornou um pária internacional, seja pela retirada de investimentos que haviam sido realizados no país, ou seja, pelas sanções econômicas implementadas ao país. Então, muitos países ao redor do globo pouco comercializavam com a África do Sul, pouco importavam e também pouco exportavam para a África do Sul, justamente para não apoiarem este tipo de regime, né? O Brasil teve relações com a África do Sul por conta do estabelecimento ali na época do regime militar brasileiro, né? E também pelo objetivo comum de Brasil e da África do Sul de desenvolverem seus programas nucleares até eles ingressarem, de fato, no Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Isso é só uma questão de panorama para dizer os grandes problemas da África do Sul do ponto de vista da economia internacional por conta de decisões políticas internas, né? Grande parte disso mudou a partir da eleição de Nelson Mandela, por meio do partido African National Congress, que está aí na parte de baixo do slide, né? Em 94, então, temos sim as primeiras grandes eleições multirraciais e o retorno dos investimentos ao país. E desde então, nós vemos um esforço muito grande da África do Sul em tentar promover a inclusão social, o crescimento econômico, a expansão do empreendedorismo, a inclusão dos grupos que haviam sido segregados da sociedade ou das oportunidades econômicas e do ponto de vista internacional de se mostrar um país aberto às nações ao redor do globo, né? E fortalecer parcerias, sobretudo, com o mundo em desenvolvimento. E a África do Sul, desde então, tem uma diplomacia muito ativa e fortes relações com o Brasil, especialmente desde os anos 2000, porque são dois países que compartilham vários fóruns de negociação e discussão. Ainda nos anos 90, né, com a eleição de Nelson Mandela, temos um programa, o GEAR, né, que era para promover crescimento, emprego, redistribuição, que tinha um caráter um pouco mais liberal, também voltado à privatização de alguns setores, e foi razoavelmente bem sucedido. E apesar de ser razoavelmente bem sucedido, ele deixou alguns aprendizados para programas posteriores, dentre os quais se destaca aquele implementado a partir de 2003, o Broad-Based Economic Empowerment, então um empoderamento econômico, né, de amplo espectro, voltado em especial à população negra e de cor na África do Sul, para promover maior inclusão social e maiores oportunidades econômicas àqueles que não tiveram por várias décadas, né? Uma coisa é você derrubar as regras institucionalizadas durante décadas, a partir de 48, por meio do regime apartheid. Outra coisa é você promover, de fato, a inclusão efetiva daqueles grupos que sofreram com esse tipo de segregação. Daí a importância de promover grandes programas como estes, né?
Bom, desde 94, o único partido está no poder, que é o partido que é resultante do movimento político contrário ao apartheid, que é o African National Congress. E este partido pode ser declarado como um partido que tende a defender ou tem adotado uma economia mista liderada pelo Estado. Então, a economia da África do Sul é uma economia, no geral, capitalista, né, tem participação do Estado e mercado, mas o Estado ainda assim realiza a maior parte dos esforços para crescimento econômico. Né? O Estado privatizou alguns setores, como de telecomunicações nos anos 90, assim como foi feito no Brasil, né, mas permanece sob o controle de algumas empresas do setor de energia. É um partido importante de se tomar nota, o African National Congress, né, que nos últimos anos tem até enfrentado uma certa oposição. Né? Outros partidos estão se juntando na África do Sul para fazer oposição a esse partido tão importante como movimento político contrário ao apartheid durante décadas ali no contexto sul-africano. Sobre um panorama econômico muito breve. No geral, a África do Sul é a economia mais avançada do continente, mais avançada, também mais diversificada. É um país de renda média alta, segundo a classificação do Banco Mundial, né, de país de renda baixa, país de renda média baixa, renda média alta e renda alta. Então, a África do Sul está na segunda melhor categoria em termos de renda per capita, né, uma das maiores da África do Sul. O país é um dos maiores produtores mundiais de minerais, né, e tem procurado diversificar também parte da sua economia para não ser tão dependente desses minerais. O setor de serviços tende a ser o setor que vai receber boa parte desses investimentos nos próximos anos na África do Sul. E sua estrutura econômica é uma estrutura que reflete as mudanças estruturais que nós estamos vivendo na economia global, que é a de maiores gastos da população com o setor de serviços, com o setor terciário. Então, a estrutura econômica da África do Sul dos últimos anos tem esta divisão. O setor primário, que se repousa muito sobre o setor agro, né? Agricultura, pesca e minerais, forma 10% do PIB do país. O setor secundário, que é o setor industrializado, formado por manufaturados, construção civil, construção de fato, 21%, e o setor terciário está voltado ao comércio, transporte, serviço, turismo, corresponde a 69%, então em torno de 70%, algo similar que também é apresentado pelo Brasil. Isso reflete mudanças na economia global em termos de revolução das telecomunicações, de mudança no padrão de consumo das populações, que cada vez mais gastam boa parte da sua renda com serviços, né? Ainda que o setor industrial também seja muito importante em termos de produção de bens finais, o setor de serviços cresceu de forma assustadora a partir da implementação da internet de acesso público comercial nos anos 90, e a África do Sul não seria diferente disso. Eu apresento para vocês um gráfico que combina dois indicadores da economia da África do Sul. O PIB, que está em inglês, é o GDP, em azul, as barras, e o PIB per capita, quando você distribui o PIB para toda a população do país. Nós vemos, assim, duas ondas, né? É uma forma de S aí do PIB per capita. Você tem um crescimento nos anos 60, 70 e uma queda nos anos 80 e anos 90, que é justamente um momento também em que você tem endividamento do país, você tem também um movimento de tentativa de crescimento econômico por via da liberalização da economia, liberação comercial e financeira, né? Movimento para reestruturar dívidas contraídas com os mercados internacionais, algo que foi feito também no contexto latino-americano, e um grande crescimento ali, um razoável crescimento, pelo menos, nos anos 2000. Então, a partir dos anos 98, 99, 2000, 2002, de forma acelerada, você tem uma retomada do crescimento do PIB per capita, isto é, da renda per capita da África do Sul, apresentando uma relativa estagnação ali nos anos 2010, como a maior parte dos países africanos.
Então, a maior parte dos países africanos, e a África do Sul é representativa disso, apresentou o quê? Um baixo crescimento ou estagnação nos anos 90, um grande crescimento nos anos 2000 e uma redução, de 2000 a 2010, e uma redução desse crescimento econômico nos anos 2010 até meados da pandemia, 2019, 2020. Vimos a queda ali no ano da pandemia, em 2020, da renda per capita, assim como do PIB, né? E uma retomada, ainda que leve, do crescimento da renda per capita de 2021 e 2020. Neste outro gráfico, faço uma comparação da relação entre comércio exterior e PIB da África do Sul e da África subsaariana, que comporta a África do Sul. Então, nós vemos, por meio deste gráfico, o quê? Que a relação de comércio exterior sobre o PIB da África do Sul, que aqui está em verde, alcançou seu patamar máximo por volta de 65% ali em 2008, antes da crise internacional econômico-financeira iniciada nos Estados Unidos, né? 2007, 2008, 2009 e a retomada de um crescimento em 2010. E 2022 é um ano, depois de vários tantos, né, que a África do Sul retoma, então, uma maior internacionalização da sua economia por conta desse indicador, né, alcançando os 64%, então, um nível muito próximo ao que foi apresentado em 2008, antes da grave crise internacional de 2009. E nós percebemos que a partir de 2012, 2013, nós verificamos que a África do Sul se torna uma economia mais internacionalizada do ponto de vista das exportações e importações relativa ao tamanho da sua economia do que a média dos demais países da África subsaariana, né? Isso pode ser por alguns motivos de aumento do preço dos produtos exportados pela África do Sul, mas pode também ser resultado de determinadas políticas adotadas no contexto sul-africano, de atração de investimentos, né, de atração de empresas transnacionais, né, para ser uma economia mais internacionalizada que os seus países vizinhos. Destaco aqui 3 acordos regionais, há vários outros, dos quais a África do Sul faz parte, os 3 considerados os principais acordos regionais do país. A África do Sul faz parte da União Aduaneira da África Austral, que seria uma área de livre comércio mais uma tarifa externa comum, que foi assinada em 1910 ainda e foi atualizada em 1969 com Lesoto, Suazilândia, Botsuana e Namíbia, né, os países mais próximos do país. Então, esses países tendem a adotar uma tarifa comum para produtos vindos de fora, para uma grande quantidade de setores, né, fora destes países, fora deste agrupamento. Nós temos a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que foi firmada em 92, ensejada pelo fim do regime do apartheid, ainda que ainda não tenha sido eleito Nelson Mandela, né, ensejou maiores esforços de inserir a África do Sul dentro de uma colaboração, dentro de uma cooperação com os países africanos de forma mais ampla, além da União Aduaneira da África Austral. E esta comunidade de desenvolvimento da África Austral tem uma perspectiva além do comércio, que vai na perspectiva política, vai na perspectiva de segurança. Para além da SADC, nós temos a União Africana firmada ali, em termos de acordos em 99 e, de fato, em 2001. Então, ingressando já no século XXI, a União Africana, que abrange praticamente todos os países do continente africano, para colaborar em várias áreas e procurar integrar as economias da região. E a União Africana, que teve seu início ali, de fato, em 2001 e abrange a maior parte dos países africanos, foi o principal organismo que ensejou a criação de um acordo muito importante, que é a Zona de Comércio Livre Continental Africana, firmada em 2021. Então, após
várias rodadas de negociações no âmbito da União Africana, do qual a África do Sul faz parte, tivemos a assinatura deste acordo que falta ser ratificado por algumas nações. Esta se torna, então, a maior zona de livre comércio do mundo desde o estabelecimento da OMC em 95. Então, é uma grande oportunidade para empreendedores, investidores, não só na África do Sul, mas em todo o continente africano. Até a informação que eu tinha, né, a Eritreia era o único país que não fazia parte da zona de livre comércio continental africana por conta de algumas disputas territoriais e uma guerra civil de longa data, né? Além de guerra civil, uma guerra com outro estado, né? Com a Etiópia, e a Etiópia faz parte desta zona de livre comércio. Mas com uma assinatura, né, de paz, uns acordos de paz entre os dois países, né, para amenizar as suas rivalidades, não há, então, outro motivo pelo qual a Eritreia não possa assinar e ratificar esse tipo de acordo. Com a Eritreia ingressando nesta zona de livre comércio, nós temos aí, então, a abrangência de todo o continente africano dentro desta zona de livre comércio tão importante que tem merecido muitos estudos aí globalmente. Uma das análises que tende a ser bem interessante sobre os possíveis impactos foi feita pelo Banco Mundial. E eu apresento algumas conclusões a respeito de possíveis impactos desta zona de livre comércio na África para vocês. Então, o acordo representa uma oportunidade extraordinária para os países africanos estimularem o crescimento, reduzirem a pobreza e alargarem a inclusão econômica. A expectativa é que tire 30 milhões de africanos da pobreza extrema e impulsione os rendimentos em cerca de 68 milhões que vivem com menos de $5,5 por dia. Espera-se aumentar o rendimento da África em 450 bilhões até 2035, um ganho de 7%, acrescentando ao mesmo tempo outros 76 bilhões de dólares no rendimento do resto do mundo. Então, verifiquem vocês como é importante esse tipo de acordo. Ao integrar as suas economias, ao realizar uma desburocratização para o livre fluxo de mercadorias dentro do continente africano, outras regiões fora da África vão se beneficiar também deste tipo de acordo, porque novas oportunidades surgem, você também tem uma certa qualificação do capital humano, você tem a maior eficiência locativa, é o que se espera com esta zona de livre comércio, e, portanto, as regiões que fazem comércio com os países africanos dentro dessa zona de livre comércio também podem se beneficiar de aumento da sua produção. Espera-se também aumentar as exportações da África em 560 bilhões de dólares, sobretudo no setor transformador, que é o setor industrial. Espera-se também promover ganhos salariais maiores para as mulheres, de 10,5% do que para os homens, 9,9%, e melhorar os salários de forma geral, trabalhadores qualificados, como trabalhadores não qualificados. Tá? Então, os ganhos seriam grandiosos aí para os próximos anos. Em se tratando de África do Sul, é importante nós mencionarmos dois agrupamentos muito importantes do qual o país participa. Então, o primeiro deles é o G20, que é o grupo das 20 maiores economias, ou economias com maior PIB, né? A tendência seria essa, mas outras economias ingressam nesse top 20, então ele muda o tempo inteiro, né? Mas seriam as 20 maiores economias do mundo que atuariam em prol da governança econômica internacional. O G20 foi criado em 99, com uma reunião, então, de ministros das finanças dessas 20 economias, e a partir de 2008, também com a crise internacional, o G20 ganhou maior peso, maior protagonismo, de certa forma, até se complementando, e há quem diga ofuscando, os esforços do G7, que aí sim só são países ricos, né, que ingressam no G7, que participam também da governança econômica internacional. O G20 atuou de forma muito importante na crise econômica de 2008-2009, para evitar o derretimento do sistema financeiro internacional, né, sobretudo pela atuação da China, e a África do Sul faz
parte deste importante agrupamento, né? E desde 2008 é possível, e se reúne os chefes de Estado ou governo das 20 maiores economias, e não somente os ministros das finanças desses países. O mapa aqui mostra 19 países, né? Os 19 países que fazem parte do G20, mais a União Europeia. Então, são 19 países, mais o maior bloco regional de comércio e investimento do mundo, que é a União Europeia. Por conta da União Europeia fazer parte deste agrupamento, a África do Sul tem levantado a possibilidade de pressionar o G20 a incluir também a União Africana como o 21º membro do grupo, né, para aumentar a participação dos países africanos dentro da governança econômica internacional. Outro agrupamento muito importante é o BRICS, o grupo informal, de caráter informal, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, inicialmente, os BRICS surgem do acrônimo desses países, que, segundo o banco de investimento Goldman Sachs, até então liderado por Jim O'Neill, previa ou fazia predições sobre o futuro da economia mundial e colocava esses 5 países, né? No caso, não havia acrescentado a África do Sul, se não me engano, ele ficava apenas como BRICS, aqueles países que poderiam moldar o grande crescimento da economia futura. A este grupo se juntou a África do Sul e, de maneira oficial, foi criado em 2009, como acerto desses 5 países. Em 2023, nós temos uma ampliação muito importante, né? Uma grande novidade, que é a ampliação dos BRICS, incluindo a Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã. Então, são outros novos membros, o que mostra a grande dimensão que os BRICS têm apresentado, né, nos últimos anos. Os BRICS servem também para participarem, sim, da governança econômica internacional e fazerem frente como um agrupamento, ainda que informal, ao G7, né, representado pelas economias mais desenvolvidas, e aos ditames de Estados Unidos e União Europeia. Então, seria uma união de forças e para diálogo também de cooperação internacional, sobretudo econômica, né, política, para que possam as regras internacionais refletir de forma mais adequada os interesses das nações ditas emergentes ou nações em desenvolvimento, né? E várias outras nações também já se manifestaram como desejosas em ingressarem no BRICS de forma oficial. E dentro dos BRICS também temos a constituição de instituições importantes, né? Como o arranjo contingente de reservas. Então, há uma quantidade de reservas internacionais considerável nos BRICS. Caso um dos países dos BRICS, e a gente está dando destaque à África do Sul, tenha problemas no seu balanço de pagamento, isto é, ele importe muito, exporte pouco, ou gaste mais do que arrecada e precisa, de forma mais imediata, resolver seus problemas financeiros, é possível recorrer a esse arranjo contingente de reserva dos BRICS. Outra instituição muito importante também no âmbito dos BRICS é o novo Banco de Desenvolvimento, né? Que em 2023, de março de 2023, passou a ser liderado pelo ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. E este banco, então, volta-se a investimentos em infraestrutura nos países dos BRICS e agora que se expande também com uma adesão desses novos membros em 2023. Quanto ao comércio Brasil e África do Sul, eu gostaria de comentar com vocês, embora a África do Sul não esteja no top 10 maiores parceiros comerciais do Brasil, e apesar de possuírem uma forte relação política, né, são países que se encontram reiteradas vezes e participam de outros blocos e agrupamentos além dos quais eu citei, a pauta exportadora e importadora em Brasil e África do Sul tem uma considerável concentração
no setor industrial, né? No setor de transformação, aqui dito pelo MIDIC, né? Pelo Comexstat, a plataforma de dados de comércio exterior do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior brasileiro. Então, veja só vocês, principais produtos exportados para a África do Sul, nós temos aqui combustíveis, tem carnes de aves, mas temos veículos rodoviários aqui como terceiro grupo, né, de produtos mais exportados do Brasil para a África do Sul. Temos como quinto aqui demais produtos em torno da indústria de transformação. Então, ainda que sejam produtos ainda voltados ao setor primário, né? Quando a gente fala de petróleo e minerais, e fala de carnes de aves, o MIDIC considera estes produtos dentro da indústria de transformação, porque eles passaram por algum processo, de fato, de transformação por vias industriais, né? Eles não são retirados na sua forma íntegra, né, como são extraídos da natureza e exportados à África do Sul. Eles passam por algum processo, por algum tratamento para se tornarem um bem final para a África do Sul. A África do Sul não é um país que tem amplas reservas de petróleo como os países do norte da África, então depende sim das importações de petróleo, e por isso que o Brasil tem como principal produto exportado para o país óleos, combustíveis de petróleo e de minerais. Dentre os produtos importados, Brasil e África do Sul, nós temos, em primeiro lugar, já que a África do Sul é um país, um dos maiores produtores de minerais, a prata, a platina e outros metais do grupo da platina. Em segundo lugar, alumínio, né? Em terceiro, temos produtos industriais de fato, como bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, que são produtos muito importantes para o funcionamento da própria indústria brasileira. Então, verificamos aqui a participação considerável do setor industrial. Bom, são 6h44 no meu relógio. Eu vou partir agora para a segunda parte desta apresentação sobre menções à África do Sul e alguns relatórios que eu li nestes últimos dias e semanas, né, sobre a situação da economia global, e esses relatórios mostram os desafios no contexto sul-africano, né, e oportunidades também do ponto de vista da África de forma mais geral. Então, vamos a eles. Sobre as projeções de crescimento do FMI, começando pelo relatório do FMI. Nós verificamos que o crescimento atual e futuro, ele cada vez mais parece se basear no crescimento econômico de mercados emergentes e economias em desenvolvimento, até por conta da desaceleração das economias avançadas. Isso, de certa forma, é natural. Quando uma economia é mais avançada, é mais difícil ela obter novo crescimento econômico do que aquelas economias em estágios menos avançados. Então, verificamos aí que 2023, expectativa de crescimento 4% dos mercados emergentes e economias em desenvolvimento e 4,1% em 2024, enquanto uma desaceleração nas economias avançadas, né, de crescimento de 1,5% em 2023, 1,4% em 2024, portanto, economias em desenvolvimento serão mais responsáveis por oportunidades futuras de crescimento econômico. Quando nós vimos a distribuição por regiões deste crescimento econômico, 22, 23, 24, nós verificamos que a região com maior participação é a Ásia, a Ásia emergente, a Ásia em desenvolvimento e, sobretudo, a Índia. Com 5,3% de crescimento em 23, temos expectativa, e 5% em 2024. A segunda região é justamente a África subsaariana. Ainda que a África do Sul seja um país que, neste ano de 2023, não tem uma expectativa sobre ele de grande crescimento econômico, a região do qual ela faz parte, né, e algum spillover de crescimento econômico se espera que aconteça na África do Sul, né, algum espraiamento de alguma dinâmica econômica dos países com os quais a África do Sul comercializa, isso possa se voltar também ao crescimento da África do Sul, nós verificamos que a África subsaariana, então, é a região, a segunda região com maior importância em termos de crescimento econômico, né, o que apresenta a maior taxa
de crescimento econômico no mundo em termos de expectativas em 23 e 24, perdendo apenas para a Ásia. Esses dados do FMI mostram por países e regiões, e nós verificamos aqui a África do Sul com baixo crescimento por conta de problemas em 2023, 2022, racionamento de energia no país, né, está tentando o governo estabelecer a energia de forma plena, mas há uma retomada do crescimento, a expectativa é retomada de 1,7 em 2024. Sobre uma nota quanto à África do Sul, emitida pelo Banco de Desenvolvimento Africano, né? O grupo Banco de Desenvolvimento Africano. Quanto a perspectivas, não se diferem tanto das perspectivas do FMI. Então, a economia da África do Sul deverá crescer marginalmente, 0,2% em 2023 e 1,5% em 2024, apoiada pelo crescimento do comércio, turismo, mineração e indústria transformadora. Prevê-se que a inflação diminua para 5,9% em 2023, diminui ainda mais para 4,5% em 2024, devido à redução esperada dos preços dos combustíveis e produtos alimentares sujeita à evolução da dinâmica global. E alguns fatos são importantes quando a gente fala de oportunidades futuras na África do Sul, relacionados à transição energética do país, que se faz tão necessária, né? Então, em relação às alterações climáticas e opções políticas, a África do Sul, nos últimos anos, tem abraçado o setor privado nos seus esforços para combater as alterações climáticas e tem recebido muito investimento internacional, uma grande promessa de investimento internacional para transitar para uma economia verde. Então, esteve entre os 5 principais beneficiários de financiamento climático privado na África em 2019 e 2020, né, com 656 milhões de dólares, e cerca de 40% do financiamento climático na África foi para a África do Sul. Então, um país que apresenta muita oportunidade nesse setor, né? E o país, aí, de forma mais autônoma, de uma forma mais soberana, tem tomado medidas para reestruturar o setor energético, que ainda é muito dependente da produção de carvão, e tentado avançar para fontes de energia renováveis e mais limpas. Há nesses esforços, né, essa parceria de uma transição justa, né, para um novo modelo energético. Na COP26, que é a Conferência das Partes da ONU, realizada em 21, em Glasgow, na Escócia, um grupo de países ricos prometeu 8,5 bilhões de dólares para apoiar os compromissos de descarbonização na África do Sul. E o que é descarbonização? É a redução das emissões daquele país, é um esforço de uma reestruturação econômica, né, de mudar a estrutura de uma economia que é muito emissora de gás carbônico para uma economia que emita menos. Isso não significa que vai ter que ter uma redução do crescimento econômico, mas que o crescimento econômico seja realizado de forma mais limpa. Isto é, que promova ao mesmo tempo o desenvolvimento sustentável e minimize as consequências para trabalhadores e comunidades. Então, é muito dinheiro, né, que tem sido e vai ser investido para a África do Sul, e tem um plano, né, de que áreas vão receber mais esse tipo de investimento. A economia da África do Sul é quase 2 vezes mais intensiva em carbono do que a média dos países do G20, né, e é 14º maior emissor global de gases com efeito estufa. Então, há necessidade de alteração. Até porque o carvão tem sido dos pilares da economia da África do Sul. É o 7º maior produtor de carvão, 4º maior exportador, e o país obtém 70% da sua energia doméstica do carvão. Então, há uma necessidade de transição por conta dos problemas com infraestrutura energética no país e por conta dos constrangimentos internacionais quanto à adoção de uma energia baseada em uma fonte poluente como o carvão. Em 2018, metade de todos os investimentos em energia solar foram realizados no Marrocos, 62% dos investimentos eólicos foram na África do Sul, então muito investimento, grande parte do investimento em energia eólica na África foi realizado na África do Sul, assim como investimentos em energia solar térmica, né, que concentraram tanto em Marrocos quanto em África do Sul. No geral, 4 países foram responsáveis por 75% dos investimentos em energias renováveis em 2010 e 2020, África do Sul, Marrocos, Quênia e Egito, né, que são países que tendem a apresentar
uma estabilidade política maior do que outros países vizinhos, né? Pelo menos nos últimos anos. Regionalmente, a África Austral, que é a região da qual a África faz parte, mais ao sul da África, da qual a África do Sul faz parte, recebeu a maior parte dos investimentos, mas esses, como os dados mostram aí acima, foram esmagadoramente concentrados na África do Sul. E em novembro de 22, na COP27, a África do Sul anunciou o seu plano de investimento para a transição energética justa, né, e limpa, e quanto ao destino deste 8 bilhões e 500 milhões de dólares para a transição energética no país, serão voltados ao quê? Ao desmantelamento das centrais de carvão e financiamento de empregos alternativos nessas áreas de mineração de carvão e investimentos que facilitem a implementação acelerada de energias renováveis e investimentos em novos setores da economia verde. Neste gráfico aqui, nós podemos evidenciar também que entre 2010 e 20, né, a segunda coluna aí no gráfico mostra que 22 bilhões, pelo menos, foram investidos aí em energia renovável no sul da África, no qual se concentra a África do Sul. Se nós olharmos o acumulado de 2000 a 2009, né, 38% do destino desses investimentos globais foram para o sul da África e maior parte deles para a África do Sul. Um último relatório aqui que eu gostaria de mostrar, da McKinsey, sobre o crescimento econômico na África, reimaginando o crescimento econômico na África, né? Você unir diversidade e oportunidade, tornar a diversidade africana em oportunidade de negócios. E o relatório mostra algumas inferências importantes, mas não só no contexto sul-africano, mas no contexto da África de forma geral, como uma região, como um continente tão plural, tão diversos, né? Tão difícil de ser unificado, e nós temos que fazer meia-culpa aqui, que não podemos tratar a África de maneira geral o tempo inteiro, né? Temos diferenças culturais marcantes, temos a África subsaariana, a África mais ao norte, que em termos culturais é mais voltada ao Oriente Médio, de certa forma, mas os dados apresentados são interessantes para se imaginar como o futuro da economia global tem de estar relacionado também aí com o avanço do continente africano. A África é o local de urbanização mais rápida do planeta, né, com mais de 500 milhões de pessoas suscetíveis de abandonar o campo até 2040. Atualmente, na África, pelo menos 345 empresas têm receitas anuais superiores a $1 bilhão, a maior parte delas, né, com sedes ou filiais na África do Sul. As alterações climáticas comportam riscos para a África e criam oportunidades para revigorar as suas economias, como eu citei o plano, né, de estruturação justa ali da energia na África do Sul, com investimento internacional, né, investimento dos países ricos. O continente africano terá em breve a maior população e idade ativa do mundo, então a maior parte dos trabalhadores, aqueles que podem trabalhar, a maior força de trabalho poderá vir da África. Isso mostra que os países europeus terão também que readequar-se a esse novo mundo, né? Talvez reduzir suas barreiras quanto à migração, por questões humanitárias, isso é mais óbvio, mas também por questões de necessidade quanto ao envelhecimento da população europeia. E pela proximidade da África ao continente europeu, tem-se essa perspectiva, né, futura. Até 2040, a África abrigará 12 cidades com mais de 10 milhões de habitantes cada, à medida que mais de 10 cidades se juntam a Cairo, no Egito, e Lagos, na Nigéria. Então, as megacidades também vão se proliferar na África. Uma delas é Joanesburgo, na África do Sul. Este mapa mostra que a distribuição dessas 345 companhias com receitas de mais de $1 bilhão, né, ou mais, em torno de 40% delas possuem sede na África do Sul. E este mapa só reforça a importância da África do Sul como um país a receber a atenção de investidores, de empreendedores, e como uma porta de entrada para o restante do continente africano, né? Boa parte dos negócios estão estabelecidos lá. E a língua também auxilia, né? O inglês,
Além, claro, temos o africano e outros dialetos no país, mas o próprio inglês facilita ali a abertura de negócio na África do Sul, diferente de outros países, onde a comunicação, os custos de transação tendem de ser maiores, né, mais altos. Eu havia falado para vocês sobre a força de trabalho. O continente africano irá adicionar essa perspectiva do McKinsey 796 milhões de pessoas à força global, à força de trabalho global, e será também casa da maior e mais jovem população até 2050. Então, projeta-se um grande crescimento da população africana, né? E vai superar a Índia. A Índia, em 2023, ainda tem uma população em idade ativa maior que a África, mas a situação vai mudar ali por volta de 2030, né, 2032, e a África será responsável, então, por maior concentração da mão de obra no planeta, né, ou pelo menos a população em idade ativa. Se ela vai ser empregada, depende dos esforços dos governos, depende de investidores internacionais, depende da abertura dos países ricos às suas fronteiras, né, para os africanos. Em termos de recomendações gerais, pensando também na própria prosperidade, né, do continente africano, a McKinsey faz algumas recomendações. Vamos a elas. A primeira, passar do foco no crescimento pelo crescimento por si só para o foco na produtividade. Investindo na produtividade que você tem maiores garantias quanto ao crescimento futuro. 2, adotar plenamente as tecnologias e sistemas digitais. Isso é muito importante, porque daqui a pouco isso não vai ser opção, e já não é opção você se adequar à nova realidade da economia digital, né? Para muitos países e empresas, sequer se torna vantagem competitiva, você tem que se inserir para fazer parte do jogo. 3, desenvolver talentos africanos para servir a África e o mundo. 4, reimaginar a produção para consumo interno e para exportação de forma competitiva. 5, aumentar a conectividade regional. 6, investir para aumentar a produtividade dos recursos e aproveitar novas oportunidades. 7, explorar oportunidades para beneficiar-se, então, da agenda global de emissões líquidas zero, que é um esforço que a África do Sul pretende realizar nesses anos próximos, né? 8, estimular a transição agrícola, melhorando a produtividade agrícola. 9, aumentar e melhorar as infraestruturas urbanas nas principais e secundárias cidades da África. E 10, crescer e cultivar campeões empresariais africanos, né? Como último slide dessa minha apresentação, eu mostro para vocês, em termos de novo tipo de economia digital, um relatório do European Investment Bank e a ascensão da economia digital na África, né, e oportunidades para se investir no continente nesse tipo de transição para a economia digital. E a África do Sul apresenta muitas oportunidades porque é o país que possui o maior número de data centers, né, centro de tratamento de dados, dentro de todo o continente africano. Então, são vários desafios, o da sustentabilidade, o do comércio de valor adicionado e o da economia digital, para investidores no continente africano e, sobretudo, na África do Sul, né, em termos de oportunidades futuras. É isso, eu agradeço a atenção de vocês e peço desculpas por ter me prolongado aqui no tempo. Não, sem problemas, professor. Muito bom ter os seus inputs, poder ter essas análises do mercado africano. Eu vou dar continuidade agora, porque o presidente está em uma. Ele está se locomovendo. Então, por favor, gente, quem tiver alguma pergunta, pode ou abrir a câmera, o microfone, mandar aqui no chat também. Alô, Giovana, vi que está com o microfone aberto, quer fazer alguma pergunta? Deixa eu então fazer uma pergunta para você, professor. É, mais relacionado à área na África do Sul especificamente, como um ponto logístico para você começar seu negócio lá, com o objetivo de expansão no continente. Como você vê essas perspectivas relacionadas ao crescimento econômico da África do Sul e como isso pode ser afetado como você
explanou, né, sobre o acordo continental, tem ali já países que facilitam a comunicação com o Brasil, perto, como Moçambique e Angola. Como você vê essas perspectivas para uma empresa brasileira que quer entrar no mercado africano? Obrigado, Luiz. Vamos lá. Em termos de perspectiva de crescimento, né? Nós temos que considerar a África do Sul num contexto muito maior, né, deste acordo de livre comércio. Por quê? Porque quando você tem um acordo de livre comércio da África do Sul com os demais 54 países do continente, a partir da assinatura deste acordo, uma empresa que abre algum negócio na África do Sul, faz alguma parceria com a empresa sul-africana, ela tem um trâmite maior e um trâmite facilitado para os demais 54 países da região, ou do continente, se convier, né? Porque se um país desburocratiza o seu comércio com os demais do continente, se ele reduz os custos de transação, se ele facilita as exportações e as importações, facilita os investimentos em outras regiões, significa acessar o continente de uma forma mais ampla, né? E do ponto de vista de crescimento, ainda que os relatórios mostrem uma perspectiva de baixo crescimento da África do Sul, que de certa forma é natural, porque as economias mais avançadas tendem a crescer menos que as menos avançadas, então a Etiópia, a perspectiva que cresça mais do que a África do Sul. Quando nós averiguarmos possivelmente os avanços, né, da integração na África, advinda deste grande acordo de livre comércio, né, no continente, esses tipos de acordo eles tendem a expandir as economias mais competitivas. Como a economia sul-africana é a mais competitiva do continente, né? É a mais avançada, é a mais diversificada, espera-se que elas também possam se expandir ao longo do continente africano. Então, se torna uma excelente porta de entrada para os produtos brasileiros, né? E quem sabe também o mercado de serviços fornecidos pelo Brasil. O Brasil tem que melhorar muito ainda seu mercado de serviços, mas seria um excelente porta de entrada aproveitar a assinatura desse acordo em 2021, ainda ser ratificado por outras nações e se expandir pelo continente, né, africano. Né? Se aproveitar desses outros acordos firmados ali para a África do Sul, né? E haver também, Luiz, como serão trabalhados os projetos de integração de infraestrutura, já que você citou logística, né? De facilitar aí o escoamento da produção dos produtores localizados na África do Sul para os demais países da África subsaariana, da África Austral. Aqui na América do Sul nós temos o IRSA, né, que era um projeto de infraestrutura para integrar as economias, que de certa forma não foi tão bem sucedido, né, mas porque a geografia também não ajuda. Na África talvez seja mais possível isso, né, aproveitar os fortes laços que a África do Sul tem com Namíbia, Botsuana, né, Moçambique e outros países. Não, perfeito. Muito obrigado, professor. Realmente, muitos, como você estava falando, mesmo que o Brasil tenha muito a se desenvolver ainda no setor de serviço, uma coisa que a gente vê quando a gente fala muito com governos, câmaras de comércio, né, representantes também que vêm da África para cá, é que mesmo que a gente ainda tem muito o que crescer e desenvolver comparativamente com países como os Estados Unidos, Europa, algumas economias asiáticas, o que eles falam realmente é que não, o serviço, as coisas que eles veem aqui, mesmo coisa mais simples, como marketing, estratégia de marketing, ou tecnologia em relação a marketing, como software ou qualquer coisa, são Uhum, coisas que a gente tem aqui bastante desenvolvidas comparativamente, né? sim. É, Alguém gostaria de trazer alguma pergunta, algum ponto? Wander, eu vi que você está por aqui também. Pa- Sim, eu estou por aqui, estou num local que a iluminação não está ajudando muito, mas não, eu gostei muito, inclusive a sua pergunta acho que foi muito oportuna e o professor trabalhou muito bem isso, né? O fato de ter um mercado comum lá, se a gente consegue fincar a bandeira num dos países, você ganha um continente todo, né? Você tem acesso facilitado num continente, então isso pode ser um grande facilitador. Agora, professor,
na questão dos produtos agrícolas ali, eu não vi, ou passou batido, eu não vi muita coisa relacionada a grãos ou fruta, café, soja. Eu não sei se eu passei batido ali na hora da sua fala, mas eu não vi muita coisa sobre isso. E são produtos que o Brasil exporta muito, né? Café, soja, grãos de uma forma geral. Como que está isso na África hoje? Você tem algum número sobre isso para gente? Obrigado, Wanda, pelo comentário e pela pergunta, né? De fato, eu teria que avançar sobre esses dados, Wanda, para ter informações mais precisas sobre, né? Sobre a pauta exportadora do Brasil para a África do Sul, de modo específico, de fato, me chama também a atenção desses produtos agrícolas terem pouca participação frente a produtos industriais. Então, acredito que a demanda da África do Sul pelos produtos industriais brasileiros seja maior do que essa sede pelos produtos alimentícios, porque talvez ela consiga mais esses tipos de produtos ali da África Central. Então, Gana produz alguns produtos relacionados, a Nigéria também, Angola, Namíbia, né? Então, talvez não tenha essa necessidade tamanha como a China tem de importar do Brasil e por meio de acordos firmados entre essas duas grandes potências, né, em grande escala, essa quantidade de soja, carne, minério de ferro. Né? Ainda que minério de ferro, sim, tem a participação considerável de exportações para o continente africano, a maior parte da pauta exportadora ainda é voltada ao setor de semi-manufaturas, né, que é o setor que fica entre o setor primário e esse setor secundário da indústria de transformação. E parece que também a África do Sul tem uma relação próxima, bastante próxima com países europeus, né? Importa também muitos produtos primários da Austrália, né? Então, ela conseguiu diversificar aí as fontes, né, de mercados quanto à importação de produtos, né? E não ser tão dependente do Brasil. Mas seria um mercado também a ser explorado por brasileiros por conta dessa baixa participação. É, gostaria de trazer aqui, professor, também uma consideração que a gente tem trabalhado muito com países africanos, né? Uma coisa que nós temos conversado com as representações é que essa parte de exportação de produtos primários em si, principalmente onde o Brasil se destaca, produção de grãos, produção de carnes, frangos, não tem tanto espaço no mercado africano, né? Como ele são economias muito dependentes também da própria, da própria agricultura, própria pesca. Mas uma coisa que temos visto, conversando, quando a gente esteve também com o embaixador do Marrocos, é uma coisa que tem surgido bastante agora com os grandes centros, grandes cidades que estão surgindo, Lagos, na Nigéria, a própria cidade do Cabo, Joanesburgo, Cairo também, são algumas demandas para alguns produtos mais especializados, mais específicos e mais produzidos, como é, produtos já pré-embalados, né? Mais desenvolvidos. é, Alguns, eles ficaram muito interessantes em alguns produtos produzidos de açaí, aqui de base de açaí, como refrigerante, tinham também um energético à base de açaí, são produtos que eles ficam interessados. Aí eu acho que o Wander estava perguntando isso também, por causa que ele trabalha, né, com produção de café, mas ele também trabalha na produção de cafés especiais. Então eu acho que é uma parte que pode sim ter um mercado interessante, principalmente nesses grandes centros urbanos, né, que estão se desenvolvendo cada vez mais, se tornando metrópoles, tendo mais agora também desenvolvendo economias turísticas, né, principalmente no objeto da nossa missão agora, que é a Cidade do Cabo, mas também no Marrocos eu sei que eles também têm essa grande consumo. Não, legal, o teu comentário, Liz. Inclusive, eu estava vendo aqui, né? Eu falei, eu acredito ter mostrado carnes aqui na apresentação. E, de fato, eu fui verificar, carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas e congeladas, são o segundo agrupamento de produtos que o Brasil mais exporta para a África do Sul.
Então, me parece que os produtos que estão voltados à natureza, exportados para a África do Sul e para a África de forma geral, são produtos que já passaram por algum tipo de processamento, né? Que do ponto de vista do Brasil, isso é muito bom, que são produtos com já maior agregação de valor do que você exportar, por exemplo, a soja em grãos. Seria melhor exportar soja processada. Os brasileiros ganham mais exportando soja processada que soja em grãos. Me parece ser esse tipo, né, de produtos exportados para o continente africano, especialmente para a África do Sul. Você teve algum processamento de produtos encontrados em seu estado na natureza, né? Por isso que às vezes eles possam ficar ali meio ocultos em a quantidade de produtos industriais brasileiros, mas quando a gente esmiuça o setor industrial, boa parte dos produtos exportados para a África do Sul são voltados sim aos recursos os quais o Brasil possui em abundância, né? Perfeito, muito obrigado, professor. Mais alguém teria algum comentário, alguma pergunta? Eu cheguei a mandar aqui no chat também, acho que eu já mencionei o formulário da presença. Mas se não, acho que. Wander, por favor. Vi que abriu aí o microfone. É, Não, eu abri por engano, mas eu estava tentando abrir o formulário. Mas eu acho que realmente o professor foi bem feliz na apresentação, acho que abordou bastante todos os temas. E, de fato, essa é uma discussão, essa questão de exportar o produto já com alguma elaboração, professor, é uma reflexão que eu tenho feito já com alguns grupos, com alguns amigos, porque quando a gente exporta ele com uma elaboração mínima que seja, no caso do café, né, o café com especial, com grãos selecionado e torrado, nós estamos exportando também mão de obra brasileira, né? Então, isso gerando emprego aqui no interior, gerando divisas para o interior, porque aí você tem a torra, a embalagem e uma série de serviços que foram produzidos no interior, ao invés de exportar só a commodity, né? Não, legal, muito legal o seu comentário, Wander. E agradeço também. De fato, é a mão de obra brasileira que também acaba sendo embutida nas mercadorias. E esse teu comentário, né, essa discussão que a gente está tendo em termos de valor adicionado aos produtos, me fez lembrar de um fato interessante, assim, né? Que a China, né, que é o nosso principal mercado, tanto de compra e venda, mas sobretudo de venda, né, dos nossos produtos primários, é um país que tende a adotar uma tarifa escalonada, Wander, e a todos. Isto é, quanto maior o conteúdo tecnológico do produto, maior a tarifa você tem que pagar para ingressar no país. Então, se eu dei o exemplo da soja, se você exporta soja em grãos para a China, é uma tarifa baixa. Se você exporta soja processada, vai pagar uma tarifa bem maior. Então, me parece que por conta disso também, o mercado africano acaba sendo mais atrativo para o brasileiro que queira adicionar valor, elaborar os seus produtos primários dentro do setor industrial, do que necessariamente indo à China, né? Porque acaba sendo alternativa, à medida que crescem as grandes cidades no continente africano. É uma demanda que se cria também por produtos brasileiros mais elaborados. não, perfeito. Se não tiverem mais nenhuma dúvida ou comentário, gente, vamos liberar todos agora nessa véspera de feriado, né? Uma boa noite Para alguns já é feriado, né, já Luiz? feriado. Uma boa noite a todos. Vamos depois também, todos que se inscreveram, mandar nos nossos grupos também as gravações desse seminário, dos que a gente teve nas últimas 3 semanas também. E, mais uma vez, muito obrigado ao professor, à equipe também da Universidade Católica, a nossa equipe aqui também do Conex, nossos parceiros. E bom feriado a todos, espero que tenham aproveitado. Muito obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Muito obrigado, Marcos, Vander, Júlia, Gabriela, ou Gabriel, né? Boa noite a todos. Até mais. Até a próxima. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.